noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da AGRH, Associação dos Gestores de Recursos Humanos. A AGRH, dentro do seu trabalho, dos seus contribuintes e seus colaboradores em atividades diversas, inicia essa noite aqui falando um pouquinho sobre a nossa história, sobre as nossas origens, o que ela pode apresentar dentro dessas 8 cidades que nós representamos hoje no Brasil inteiro, como gestores de RH, como gestores de atividades dentro de todas as empresas. Nós temos um corpo de diretores fantástico, como eu sempre gosto de falar, e ressaltar. Todos aqui dedicam horas do seu trabalho, do seu dia a dia, à construção da cultura da GRH. Não são remunerados, não, são voluntários. Por que você reforça isso? Porque a boa vontade, a atividade de fazer com que isso cresça, trazendo cultura, trazendo diálogo, trazendo um network, um relacionamento muito forte para cá. Isso iniciou. E hoje o nosso vice-presidente Adilson vai falar muito, a gente vai trocar muita figurinha com ela. Está aí a Sueli Alves, né? A Isabel, a chamo de Isa, a nossa Delminha querida, a Luciana Galvão, a Áurea, a Grigoletti, aí ó, hoje eu ainda passo uma receita para ela que está me cobrando aqui, está falando que não passa a receita, mas é minha esposa, mas tudo bem, eu vou passar. O Valdeli, a Elaine de Lela, a Elaine Latanza, a Marcinha e a Vânia. Todas essas pessoas, com muitas outras pessoas que já passaram para a GRH, nós os saudamos, né, com muito carinho, porque são trabalhos fazendo para você, associado, e para você que está hoje entrando e conhecendo um pouco a GRH, para a gente poder falar um pouco da nossa história. Dentro deles, nós temos assim, olha, só uma história de 13 anos, e não é sexta-feira, hoje é quinta. 13 anos de uma trilha fantástica, uma trajetória de sucesso, com várias atividades sendo realizadas nesse país. Olha, congressos, meeting, depois eu vou falar qual é o nosso meeting que está rolando para setembro, mas antes do meeting eu tenho uma novidade para a nossa próxima reunião, que vai ser em junho, um CEO fantástico, mas eu falo um pouquinho mais no final para você. 13 anos de vitória, com vários grupos de RH se juntando, unindo forças para construir essa história. Mas vejam, sem nossos patrocinadores, nós não estaríamos aqui. Então, nós selecionamos o grupo Datamassi, fantástico aqui no ABC, revolucionou a sua área, RG Life, né, no nosso querido gato, Alper, Ronaldo, toda a sua equipe aí junto com a gente, né, um patrocínio Platinum dentro de nós. Os outros patrocinadores, né, com a sua importância tremenda, a Global, né, aí é Rosa, todo o pessoal, Nube, com Caio, com Sene, com muito. O pessoal da USP, que tivemos lá há pouco tempo um trabalho com as 7 cidades lá, foram muito bem recebidos. A Real Food, Alimentação, estando com a gente sempre desde o início, nos fazendo coffee breaks, nossos almoços, e uma empresa tremenda de trabalho. Outros patrocinadores que nós temos também, a RM Empresarial, a Netstem, RM Roberto, né? Então, aquele abraço também, a Netstem, o pessoal que está junto com a gente, Patrocínios Pratas, a Mabel Consult, Galvão Advogados, a Essence Life, que está com a gente também, entrando agora, Adora aí, está com a Delma, e também nosso amigão lá, que está sempre com a gente, agora cantando muito, o Danton, a Geotrem, a E1 Conceito, Latanza e Barbosa, RSVJ, Semeare, Anexo, né, com toda a parte aí de atividades e de saúde também, principalmente individual. Vocês vão ver esse produto daqui a pouco, a gente comentando sobre ele. E os nossos apoiadores, como sempre, Ciesp de São Bernardo, UpTV, Solar em Ótica, H Olhos, Rede de Gestores, Clique Noite e Real Cestas. E nós temos aí um negócio para falar da Real Cestas também, que é muito importante, que nós começamos agora a falar também. Um pequeno gesto para você é uma gigantesca diferença para uma família. Junho e julho, lançamos a nossa campanha, fizemos essa campanha no passado, foi um sucesso. Sabe por quê? Porque você nos ajudou.
Você que está aí nos assistindo, vendo, as empresas, leve para sua empresa, leve para a família. Se não puder doar 70 numa cesta, entre em contato, vamos fazer de outra forma. O importante é alimentar. Nós temos muitas pessoas hoje necessitadas, não só do frio muito forte, mas de alimento, de alimento. Então, ajude essa campanha da GRH e nós vamos distribuir para entidades que necessitam, né, de transformar isso para todas as pessoas que estão aí, ou na rua, ou em seus lares, onde não tem o que colocar na panela. Então, é uma realidade, é uma triste realidade do nosso país, infelizmente. E nós vamos estar trabalhando com isso, né, numa campanha, fora as outras campanhas que a GRH vem fazendo, e nós voltamos com essa campanha no mês de junho e julho. Nos ajude, né? Ajude as outras pessoas. Muito bem. Rogério, como sempre, mandando muito bem na abertura. Pessoal, amigos, associados, parceiros, colegas de recursos humanos. É um prazer estar com vocês aqui em mais um evento, um webinar. Hoje, um papo aí que vamos trocar, mas é um papo Rogério Adilson, mas contando também com a participação de vocês, profissionais que também assinam a história do RH aqui na nossa região. Então, estaremos falando sobre remuneração, pós-pandemia, salários, benefícios, indicadores. Olha só nessas 3 palavras, salários, benefícios e indicadores, quantas coisas a gente pode trocar pensando sempre num RH muito estratégico. E aí, eu não poderia deixar de apresentar o nosso presidente, Rogério Sarayev. Gente, eu vou ficar 5 minutos para ler o currículo dele aqui, mas é importante prestigiar o nosso presidente pela carreira magnífica que ele tem, pela pessoa que é, e eu tenho muito orgulho de estar nessa diretoria com você, Rogério, um profissional executivo que atuou por mais de 20 anos na área de gestão de pessoas em empresas multinacionais, desenvolvendo projetos na área de recursos humanos no Brasil e em diversos países, utilizando sistemas como o PeopleSoft e o SAP, bem como desenvolvendo e implantando estratégias de treinamento de executivos, consultoria organizacional, Executive Coach há mais de 10 anos. Concentra-se atualmente na consultoria de gestão por competência, implantação do Shared Service Center, Change Management, e é presidente da GRH. Rogério, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando toda a sua experiência, com esse excelente, magnífico currículo. Eu que agradeço, Adilson. Eu poderia falar assim, muito interessante como essa história vai passando, né, Adilson? E agora, né, você falou assim, até que apresentar. O Adilson a gente se conhece há bastante tempo e cada vez mais a gente vem usando a palavra de irmão. É muito interessante isso, né? Nós estamos fazendo um negócio juntos, trabalhando juntos, tomando café da manhã com várias pessoas toda semana. O Adilson Silveira, bacharel em Ciências Contábeis pela Fundação Santo André, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Unifei, com 35 anos de vivência na área de recursos humanos. É brincadeira, eu pensei que eu estava com 20 nas empresas, mais 10, estou chegando lá, hein, cara, estou chegando lá. Atua em empresas diversos portes e segmentos, tá? Como Brasmetal, a Vaz Rous, Universidade Bandeirantes de Educação, a Pertec do Brasil, a RM Empresarial, ex-presidente do GAPER, olha, ele vai falar um pouquinho sobre isso, vai ser legal para caramba, Grupo de Administração, Pesquisa e Estudos de Remuneração, atualmente exerce o cargo de gerente da Jornada de Gente do H-Olhos Vision One, São Paulo. Responde como VP da AGRH, vice-presidente, foi presidente até agora, ele é fundador também, não está aqui, mas ele é fundador. E nós vamos renovando esse bate-bola lá. Associação dos Gestores de RH e sócio fundador da R Requinte, consultoria especializada na área de pessoas. Olha, é muito gostoso ler isso, é uma história, é uma jornada, né? Muito interessante, às vezes a gente vai lendo, eu sei que tem muito mais outras coisas, mas, Adilson, me fala o seguinte, meu amigo, nessa sua experiência toda, que eu gostaria de estar aqui dividindo com
o pessoal todo, que é muito importante. Fala um pouquinho dessa história de cargos salários, dessa história. Eu estou vendo atrás de você, assim, uma quantidade de grupos, rapaz, muito interessante aí, viu? O que você pode começar a falar para nós aí, compartilhar essa experiência, Dilson? Bacana, Rogério. Eu propositalmente fui no contra dos demais diretores, trazendo essa tela, porque essa tela é história da nossa região. Nós temos aí o GAPER, como o Rogério citou, o Grubase. Deixa eu dar uma mexidinha aqui para o lado, nós temos o INTED e o UNIR. Grupos que lá atrás se reuniram aí para construir essa história ao longo desses anos da GRH. Mas o tema hoje é cargos e salários. Então, nós temos que pensar que a gente pode voltar no tempo, mas rapidamente, 1972, a fundação do Grupo de Administração, Pesquisa e Estudos de Remuneração, aqui na nossa região do ABC. Pessoal, vocês já pensaram nisso? Nós estamos falando dos anos 70, uma visão já com a chegada, já há algum tempo, das montadoras, mas a necessidade de atualização desses profissionais de recursos humanos, trazer novas técnicas para o Brasil, e alguns profissionais chegaram à conclusão que havia necessidade de ter um local de encontro. E o SESI em Santo André foi o primeiro local, lá em 72, a receber, na Prefeito Saladino, Avenida dos Estados, para quem conhece a região, encontros aonde hoje nós às vezes fazemos um webinar, tem 40, 50 pessoas participando de um evento, e a gente já entende fabuloso pensar que se reuniam mais de 70 profissionais, não de recursos humanos, profissionais especialistas em uma área do RH, que era o cargos e salários. Então, a importância que as empresas perceberam, naquele momento, 1972, de começarem a trocar informações sobre a estratégia, qual é a importância dentro da organização de você fazer a valorização dos cargos, ter uma descrição com técnica. Nós estávamos conversando hoje pela manhã com uma colega. Denner, você está na sala, eu estava conversando com a Simone, que também por muitos anos esteve aqui conosco no grupo de recursos humanos. Cadê o Denner? Opa, estou aqui, Adilson. Pois é. Boa noite Boa a noite, todos. Denner. É um prazer prazer. Estar aqui com vocês. Não, o prazer é todo meu aqui. Poxa, escutar o currículo de vocês aí, eu fiquei até quase que eu fecho a câmera aqui de vergonha, viu? Porque é muita experiência, muita experiência. Parabéns para vocês aí. Obrigado. É que a gente tinha que lá em 1970, bolinha, a gente tinha lá o curso de aprendizes para RH, só podia contratar RH, então eu e o Rogério começamos bem novinho lá, né, Rogério? Nos grupos. Mas, então, voltando, eu conversei com a Simone, que tem uma história dentro da Wheaton, uma profissional aí que conhece tudo de remuneração, e ela participava dessas reuniões e nós estávamos conversando como era importante você ter a técnica para fazer a descrição de cargos e salários, o que faz, como faz, por que faz. Hoje a gente fala na descrição sumária, de primeiro se falava da descrição sumária, perdão, hoje a gente fala do propósito, da missão do cargo. A técnica de redação, como era importante você usar o infinitivo, você dá padrão para a descrição. Ao longo dos anos, por diversas razões, a gente percebeu a necessidade de que esse profissional ele deixasse de ser um especialista, se tornasse um profissional eclético, pudesse abraçar outras áreas. Nós tivemos também nessa história, ao longo desses anos, Rogério, você com certeza vai lembrar disso, né? O downsizing das empresas, as reengenharias,
as crises econômicas, e muitas vezes a nossa área ela sofreu muito com isso. Vamos ali, vamos reorganizar o departamento, vamos enxugar o departamento, vamos readequar o departamento, e em alguns momentos profissionais importantes da área de cargos e salários deixaram as organizações. Hoje, alguns, podemos citar o Pitirilo, que poderia estar aqui conosco hoje, ocupando essa plateia, um especialista na área de remuneração, certo, Rogério? E a gente percebeu, eu até queria depois provocar, lembrando, esse aqui é um talk show, mas é um bate-bola com vocês. Nós perdemos, ao longo desses anos, toda essa qualidade, essa essência que se tinha no passado com as descrições. E eu não estou aqui menosprezando o trabalho de nenhum RH. Eu estou apenas evidenciando, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, fatos que aconteceram ao longo dessas décadas. E por que nós estamos trazendo esse evento hoje? Porque existe uma necessidade, enquanto a GRH, da gente debater o tema. Trazer para o momento de hoje uma dos nossos propósitos, que é construir conhecimento, trazer informações aos senhores. Nós vamos falar aqui, por que não voltar a ter os tradicionais cursos de recursos humanos da GRH? E o Rogério, na abertura, Rogério, você citou todas as nossas marcas, mais uma vez, agradecimento a todas as nossas marcas, parceiros, mas eu queria destacar a Datamassi e a USC. Para quem não sabe, elas já fizeram parte de projetos de construção de pesquisas salariais dentro do grupo. E como isso é um produto que agrega, e qual é o compromisso da GRH? Retornar com esse produto, com esse serviço aos RHs. Retornarmos com os treinamentos, e o Rogério vai falar um pouco a respeito do que nós estamos pretendendo. Vamos falar de coisas também mais atuais, falando do BP, do Business Partner, e como tudo isso se encaixa nessa conversa. Rogério, eu queria voltar a bola para você e você me contar uma coisa. Como que você está vendo cargos e salários nos dias de hoje? 26 de maio de 2022, 19 horas e 55 minutos. Olha, Dilson, é muito interessante, né, quando você comenta de rever os grupos, né, e a fusão da GRH em 13 anos, a importância desses grupos na região, principalmente, né, na discussão dos temas. Hoje, já até falar recursos humanos, gestão de gente, tem um nome mais adequado que a gente pode estar utilizando. Mas a importância de ter cargos e salários sempre foi proeminente. E o que ocorre? Nós estamos perdendo algumas essências que são muito importantes. Hoje, as atividades que nós temos dentro das empresas, com generalista, pequena, média e grande. Nas grandes empresas ainda temos as áreas de cargos e salários. Eu acho que quando você falou em 70, dá para reunir os 70, 100 a nível Brasil hoje. Mas o que é importante? Esse perfil hoje, né? Esse perfil nosso hoje, ele se tornou esse generalista que está comentando, das formações, das universidades ao qual nos acompanham sempre, né? A necessidade. Então, esse perfil, como ele foi modelando, né? Ele foi se alterando, né? Quem lembra de atividades que hoje não existem mais, cargos que não existem mais dentro das empresas, poucas empresas ainda têm assistente social, secretárias, né? Torneiro mecânico, ferramenteiro, hoje nós estamos com falta de ferramenteiros, para você ter uma ideia, nós precisamos fazer ferramentas, precisamos mandar para a China, nós terceirizamos e hoje nós não temos Senai antigo, Senai, Senac, Sebrae, né? Nós temos uma defasagem de mão de obra na área de tecnologia que só até 2030 que nós vamos conseguir restabelecer isso, porque nós vamos estar fazendo incentivos agora. Olha que interessante. Porque o que aconteceu com esse mercado? É uma leitura. Não tem certo, não tem errado. Mas hoje, esse profissional de gestão, profissional business partner, que compõe tudo isso, ele hoje precisa saber muito além de gente. Mas até então nós trabalhamos com isso, sem dúvida. Mas além de trabalhar muito com gente, nós temos que entender toda a parte está diretamente ligado, para e passo, com o negócio. Então, quando eu falo com o negócio da empresa,
e aí entra cargos e salários, a gente tem que saber descrever bem, como você falou, puxa, a gente lá, como que nós descrevíamos cargos e salários? Tem que descrever. Comparar cargos corretos geograficamente, localizações, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o que é financeiramente saber? Saber que o custo de um salário não só interfere na folha de pagamento, é um dos itens muito mais comuns de a gente olhar, mas ele interfere no break-even da empresa. Então, o papel do gestor de RH, você tem muito psicólogo aí, tem aí, deve ter bastante psicólogo. Se fugiu das aulas de estatística, vai ter que voltar a entender estatística. Meu Deus do céu! E é muito importante, porque nós ajudamos a empresa a calcular isso. Então, é importante fazer isso, estar junto. Então, esse mercado, com essa transição, eu não vejo o retorno da área em si, eu vejo da atividade em si. Como fazer essa composição? Como chegar a uma devida valorização do cargo hoje. Muito importante, né, na descrição, quando você fala um cargo, olha, como eu faço essa descrição com o verbo no infinitivo, né, que é muito legal, o que é a missão do cargo? Que a missão do cargo, né, que antigamente era objetivo, vai para o E-Social, toda a parte de segurança e medicina do trabalho. Ele tem que ser muito bem descrito. O perfil profissionográfico previdenciário, ele tem que ser uma pessoa que conheça a atividade. E conhecer a atividade, gente, que eu falo assim, é conhecer mesmo a atividade. É chão de fábrica, ir na fábrica, verificar aquela atividade, ver como ela é descrita, o risco que tem. Se tiver técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho, compartilhar com ele também. Essa informação é muito importante, muito importante. Então, esse gestor de RH hoje, esse gestor, ele está perto do negócio, do business. Então, toda atividade que ele for fazer influencia no custo. Novamente, não só em folha. E aí, em todo esse processo que a gente tem. Feito isso, nós vamos ter. O que está acontecendo? Esse distanciamento. E aí a gente comete alguns erros na descrição. Não, vamos pegar qual é o salário, como pesquisar. E aproveitando falar de pesquisa. Se for pesquisar, nós vamos lançar pesquisa de cargos e salários novamente aqui com os nossos parceiros. E uma dica interessante, né, Edson? Olha, você vai pesquisar salário no mercado, tome muito cuidado. Por quê? Porque qual é o segmento da sua empresa? Começa por aí. Aonde ela está localizada? Qual é a quantidade de atividades dentro daquilo? Para que ela reporta esse cargo? E não vão pela média de empresas que recrutam e fazem seleção. Ele pede uma média de quê? Do que eu estou colocando, né? Do que eu estou ofertando, mas não é a realidade da empresa. Quando você faz todo o cálculo. E aí você se distorce tudo isso. Então, uma dica muito importante quando for fazer pesquisa. Então, nesse modo que a gente vai retornar, eu vejo assim, isso, o grupo, a GRH, com os demais grupos, que tem o fortalecimento da troca de informação e saber pesquisar. Aí que está o grande negócio. Nós temos muita informação no Google, muita informação, não dá para viver sem ele. Só se você não souber pesquisar, concatenar, nós vamos ter problema. E nós estamos tendo, porque temos distorções de cargos. E hoje nós estamos com uma revolução muito grande de cargos dentro do mercado, Adilson. Rogério, aproveitando esse gancho, quando você fala da preocupação que nós profissionais temos que ter, né? Você está falando de uma pesquisa, um cargo, aí eu analiso qual é o porte da empresa, qual é o segmento, e eu me lembro também de outros detalhes, dicas que com certeza a maioria aplica, ou aqueles que estão chegando na estrutura de cargos e salários, e às vezes a gente vê as pesquisas, troca de e-mail, mensagem. Pessoal, eu tenho o cargo coordenador de suprimentos. Vocês podem me mandar a informação? Tudo bem. Mas lembrar da importância da gente entender, peraí, mas esse coordenador de suprimentos, dentro da estrutura organizacional, qual é a posição dele? Ele é um coordenador? Eu tenho nível acima
gerencial, ele é um coordenador que ele já responde para um diretor, ele é um coordenador não apenas de uma área. Vamos pegar o coordenador de suprimentos, que, por exemplo, pode estar acumulando o almoxarifado ou alguma outra área de apoio à operação. Então, tudo isso precisa, com muito cuidado, ser considerado na troca de informação. E se a gente está dentro do grupo, trocando informação, poxa, não vamos abrir mão de colocar a minha informação para ter essa troca. E aí a discussão com relação a esse cargo, porque aí você ganha qualidade na informação. Como eu brinquei com vocês, lá em 1970, 1980, quando não tinha internet, não tinha nada, era o telefone, você convidava uma empresa para pesquisa, você colocava o caderno embaixo do braço, você ia na empresa, conhecer a empresa que você convidou. A Vânia está comigo aqui no grupo, ela deve lembrar disso lá na época da Brasmetal, que a gente ia numa Mangels, a gente ia numa Armico, sentava com o outro analista de cargos e salários para trocar informação de estrutura, tirar as dúvidas para que desse um alto nível de confiabilidade na informação. E parece que eu estou chovendo no beabá, no básico, mas ainda a gente percebe que acontecem esses, eu vou dizer a palavra assim mais seca, erros, quando se faz essa troca de informação, e a gente precisa ter esse cuidado. Certo, Rogério? Correto, Adilson. É tão interessante isso, né? Por isso que quanto mais se aproxima do negócio esse gestor, por isso que eu falei de saber calcular, entender esses cálculos, né? Aí você pega a empresa, né? Qual é o KNAI da empresa? Aí você fala, qual é o KNAI da empresa? Quando você tem dúvida, nós temos um tal chamado CBO, né? Código Brasileiro de Ocupação, que ele é completo? Não, ele não é completo. Mas ele te traz muita informação, muita informação. E com essas informações eu consigo gerar, né? Para vocês terem ideia, em março foram lançados mais de 20 cargos dentro do novo CBO. Então já temos lá e-commerce, né, que não existia, e também temos agora skatista, olha que legal, né? Muito bacana. Só que tem um problema, as pessoas que foram operacionalizar, tomem um certo cuidado ainda, né, com esses cargos, porque eles foram lançados, consta lá no CBO, tudo, mas ainda nós temos alguns probleminhas de comunicação entre uma área e outra do governo, para a gente poder. Mas o CBO é interessante, né? Você começa a usar. Então, quando você tem lá classificação, qual é o impacto disso? E aí nós temos o Caio do Nube que está aí, cara. Muita gente, Caio, nós vamos ter que comentar e fazer o cálculo novamente do jovem aprendiz. Então, o Caio que está aí com a gente, assim, nós vamos ter depois abrir algumas consultorias. As pessoas que tiverem interesse se aprofundar em algum tema, os associados na GRH, nós vamos fornecer 1 hora de consultoria para essas pessoas gratuitamente, tá? Principalmente se aprofundando em temas que você tenha alguma dúvida, alguma necessidade. O grupo, então, é muito importante. Então, quando fala assim, vamos calcular o número de aprendizes, como que eu faço esse cálculo? E aí a importância do CBO, que vai para uma série de outras informações muito importantes. E às vezes eu não pesquiso isso. É simples, está lá. Eu consigo encontrar todos os cargos, mesmo com esses 20 novos cargos que agora entraram em março? Não. Né? A gente sempre brinca com a pessoa que está entrando na área, ela procura o CBO de estagiário. Ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar porque é uma família, está na família, né? Então, na família. É um estagiário de engenharia? Está dentro da família de engenharia. Né? É na área de psicologia? É na área de psicologia. O que é importante, cargos e salários. E a parte, depois nós vamos falar um pouquinho de remuneração também. Esse cargo, olhe bem a nomenclatura que você for colocar no cargo. Se você for colocar no cargo uma nomenclatura como contador, engenheiro, além de você ter nossa bancadinha lá, a CLT, os acordos coletivos, olha, não dá para não ter os acordos coletivos. Qual o outro cuidado que você tem que ter? Olha, é o seguinte,
Se você colocou como contador uma formação, além do piso salarial da categoria e o piso salário mínimo do Brasil, que ninguém poderia receber menos do que isso, e o piso da categoria, você também tem da formação. Engenheiro tem um piso, psicólogo tem outro, contador tem outro. Então, tome muito cuidado quando você colocar essa titulação. Você é livre de colocar titulação, mas CBO vai e vai para lá. E vai para o E-Social. Além disso, outra preocupação, está recolhendo para os conselhos regionais? Tem que recolher. Não é um contador, não recolhe? Quem vai ser multado? A empresa. A empresa vai ser multada, não é a pessoa. Então, olha a importância que a gente faz, são dicas desde o início que a gente vem trocando, né? Ah, vou colocar engenheiro. Está no piso de engenharia? E outra, ele recolhe? Ou você que vai recolher? É uma decisão da empresa. Quem vai ser multado? A empresa. A empresa. E muito cuidado ainda, né, Adilson, que a gente tem trocado ideia, né, nesse momento de dica. Colocou engenheiro, colocou contador no cartão de visita, que hoje já não está sendo utilizado, aquilo é título, aquilo é documento. É um documento que a empresa mesmo fez, então vale como documento e uma prova a nível de judicial, sim. Então, são dicas que a gente vai tendo assim, desde a descrição do cargo e a importância. Por quê? Como eu falei, vai influenciar no PPT, né, perfil profissionográfico, vai influenciar no treinamento, em recrutamento e seleção, na atividade de carreira ou trilhas de carreira. Tive uma pergunta no grupo esses dias, quem pode ajudar a trilha? Não podemos conversar sobre trilha de carreira. Qual é a dica de trilha de carreira? Conheça muito bem o cargo. Converse com a pessoa, converse com o gestor. Olhe, agora eu vou dar uma técnica francesa, né, que é o TBC, tira a bunda da cadeira e vai até a fábrica, vai até o escritório, olhe, observe, faça ali, qual é a outra possibilidade de a gente fazer? Né? E aí você vai anotando isso e vai fazendo uma trilha legal, né, que é um plano de sucessão, júnior, pleno e sênior, isso é no horizontal. Mas onde ele pode percorrer a nível de lá? E depois a gente já começa aí depois a falar um pouquinho mais de competências também. Mas o que é importante? Entender qual é aquele cargo. Por isso que a missão do cargo, né, nós falamos hoje tanto em missão, né, que era o antigo objetivo do cargo, né, e nós estamos lá, né, então, como a Adilson comentou, né, poxa vida, o que é essa missão? Ela tem que falar qual a atividade do cargo. Respondeu a atividade do cargo? Missão. Breve. Para que serve esse cargo? Para quê? E qual é a abrangência desse? Tem que responder essas 3 perguntas na missão do cargo, que antigamente era objetivo. Né? O E-Social pede isso, não é quando fala a parte de segurança e medicina do trabalho. Não quando você não precisa mencionar isso no início. Mas quando você é medicina, lá tem qual é a atividade? Qual é a missão? Qual é o objetivo do cargo? Responder essas 3 perguntas. E tem um número de caracteres adequado para fazer isso também, tecnicamente. Então, qual é a atividade do cargo? Para quê? E qual é a abrangência desse cargo? Responder essas 3 perguntas, o cargo existe. E é muito gostoso. Por que esse cargo? Então, esse é antigo objetivo, que agora virou missão do cargo. Rogério, até aproveitando para voltar naquele raciocínio do posicionamento do cargo na hierarquia, isso pode servir para nós, profissionais de recursos humanos, até para uma defesa junto ao diretor, junto à área. Olha, esse cargo, coordenador de suprimentos, vou voltar lá no cargo de coordenador de suprimentos, nosso salário está no 3º quartil. Rogério, depois eu vou voltar, vou pedir para ele falar um pouco sobre 1º quartil, média, mediana, 3º quartil, mas 3º quartil, ou seja, esse salário na nossa empresa, ele está acima da média de mercado, mas olha lá, a entrega do nosso profissional é muito maior do que do profissional das empresas que eu pesquisei, porque é único o nosso profissional que tem essas atividades adicionais. Isso é realidade, isso acontece. Então, nós temos que ter esse crivo de análise. Eu queria também, Rogério, só já que eu roubei a palavra, e você citou o Caio, o cuidado também, nós falamos do estagiário, vamos trocar informação sobre bolsas de estágio, mas espera aí, vocês estão só trocando
a bolsa ou vocês estão checando a carga horária? Depois o Caio pode contribuir e falar um pouco sobre esse comentário que eu fiz. E para alguns cargos que você tem na empresa, você está com um cargo 44 horas, 220 mensais, você está com um cargo 180 horas, jornadas de 6 horas, esses cuidados precisam ser checados, senão você está comparando maçã com banana, mamão com abacaxi, e pode te levar, pensando no BP, que é um estratégico, conhece o negócio, levando uma área a tomar uma decisão errada, porque você não teve algum cuidado com detalhes que fazem diferença na composição da remuneração. Volta, Rogério. Não, mas é tão interessante você comentou, porque eu falei do jovem aprendiz, eu acredito tanto nisso, mas igual o estagiário, eu fui estagiário, então, há pouco tempo atrás, agora, você tem que ter programa para isso, não é mão de obra barata, é uma mão de obra riquíssima, riquíssima para a empresa. Além de você não ter, né, o jovem aprendiz, você ter uma série de leis, uma série de detalhes muito importantes, você está formando isso. E nós estamos com um problema de formação de profissionais. Então, a mesma coisa o estágio, né? Muitas empresas hoje, nós estamos com um problema assim, para comparar. Então, empresas com detalhes, então vamos formar. Mas o formar, nós temos que saber muito bem isso que você detalhou, Gilson. E mais assim, nós temos que ter um plano estratégico de formação para essa equipe, com salários competitivos. Aí eu vou entrar um pouco nisso também, muito bacana. Eu tinha um diretor na Philips, um presidente, né, um diretor e presidente, ele falava um negócio assim, muito impactante. Né? Quando você falou nos quartis, numa tabela salarial, que ela é pesquisa, feita nesse processo júnior, pleno e sênior, com uma descrição correta. Vou brincar um pouco aqui com vocês, né? A gente pega... Rogério, tudo isso vai estar no nosso curso, conta para o pessoal, hein? Não vou contar. Nosso curso tem 40 horas, vai ser fantástico, vai ser muito bom. Mas o que é interessante, né? Não vou perguntar se todo mundo conhece média, moda ou mediana aqui, mas nem pensar em perguntar isso para o pessoal, porque eu sei que todo mundo sabe. Se perguntar, o pessoal já vai falar e já vai levantar a mão, mas o que é importante, né? Brincando, né, gente? Por isso que eu falo, não tem como, tem que entender do negócio. E está dentro dessa atividade. Mas como ele falava assim, olha, cargos e salários tem que ver muito com a missão, visão e valores da companhia. Mas como assim? Veja bem, se você quer uma empresa de high performance, de alta performance, e aí o seu salário fala assim, como você paga o seu salário? Na média. Então, quer dizer que a sua empresa ela é mediana? Olha o sentido disso. Então, o cargo salário, a área de RH, os gestores, tem que olhar muito bem isso. Nós somos uma empresa agressiva? Não somos agressiva. Nós somos uma empresa conservadora? Não somos uma empresa conservadora. Isso tem a ver com missão, visão e valores. Quando você falou do quartil, que é muito legal, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, pode ter 5 quartis, aí a média, a mediana, que a gente vai utilizar, uma tabela salarial que deve ser reajustada com todos os aumentos legais que devem ter, ela é viva, é um material vivo, e sempre pesquisando com o mercado para ver se ela está aderente, nasceu produtos novos, empregos novos, reavaliou, por isso que a avaliação, a descrição de cargo, ela tem que ser revista anualmente, a revisão não é daqui a 10 anos, se você fez, é igual missão, visão e valores, a única coisa que não muda na empresa são crenças, isso não. Que foi quem fez. Mas essa é muito importante. Então, como que você quer a sua empresa? Uma empresa agressiva ou não? Olhe para os cargos e salários. Nós estamos na média. Então, novamente, você não é uma empresa agressiva. E aí vem os cargos, né, Adilson? Aí nós vamos falar um pouco já, vamos entrar no futuro? Vamos falar do que as empresas estão fazendo hoje, Adilson? O que você acha? Vamos lá. Pode seguir. Vamos fazer uma pergunta, Adilson, antes disso, cara. A gente surgiu uma curiosidade aqui, para a gente dar... O que você acha de a gente fornecer a primeira consultoria de 1 hora para quem responder imediatamente? Olha lá, só, né? boa, hein? Vamos lá, hein? Assim, Vamos. pode abrir o microfone e falar, pode ser um monte de gente, vai virar uma confusão gostosa. Alguém poderia me falar qual é a origem do nome olerite? Olerite.
Tem gente já pesquisando no Google, rapaz. Olerite, alguém lembra Já, disso? já foi ver a história de cargos e salários, falar da época do sal. Olha lá, hein? É, porque veja, né, os romanos trocavam, né? Os soldos era sal. Olha como tinha um valor tremendo, né? A história de cargo e salário, né, Adilson? É Era sal. isso. Né? Olerite, ninguém, todo mundo fala olerite, demonstrativo de pagamento, fica até mais legal, mas falava olerite, né? Tem uns que tem brincadeira, mas ninguém se manifestou, rapaz, ainda. Mas a gente conta no curso, a gente conta na nossa hora aí, né? Tem gente que vai pesquisar e eu acho legal. Sabe por quê, gente? Quando a gente começa a pesquisar, isso é muito bacana na nossa área de gente. Ficou com dúvida? Pesquisa. Não use palavras na qual você não saiba. Né? E é muito legal, porque aí você vai ver toda uma história. E essa história, né, ela é contada, né? Você fala assim, puxa vida, onde nasceu essa história? Lá em 1899. Pô, mas eu não nasci lá, olha, para que essa informação vai ser útil? É uma cultura inútil. Não, você utiliza ou não utiliza? Não utilizamos mais, tá legal. Né? Mas tem uma história por trás disso. E aí eu vou deixar vocês curiosos para a história, tá? Vai ser um outro momento. Eu vou lançar outras perguntas, tudo bem? Pode ser assim, né, Edson? Né? Pode, claro que Ah, eu, sim. eu iria perguntar também se alguém lembra de mensagem Garcia, Reinaldo Pavão. Ele falava assim, na entrevista de estágio, na Philips, né? Ele falou assim, olha, você tem que ser como igual a mensagem a Garcia. Eu falava assim, que, que mensagem é essa? Que mensagem a Garcia é? Ela só foi escrita 123 anos atrás, gente. E ela é tão atual, né? Então, dar uma mensagem para o Garcia. Então, ali, trabalhar uma tarefa muito difícil e espinhosa, onde você tinha que cumprir, você tinha que ir lá e buscar e cumprir. E aí faz um monte de fatores. Então, mais uma dica para pesquisar aí, que é legal, né? Naftalina, as sessões de naftalina, né? Então, aquelas sessões bem assim, antigas, mas que são muito importantes e atuais. Adson, hoje, né, falando aí com o pessoal, nós estamos usando, além da remuneração funcional, que é por cargo, né, as empresas hoje elas passaram assim, remuneração variável. Esse é o caminho. Exato. Né? E aí, quando você fala em remuneração variável, você pode falar avaliação por competências. Novamente, competência vem desde a década de 70 e muitas empresas ainda não implantaram. Então, vai pelo funcional primeiro, entenda bem, depois vai para o competência. A avaliação, depois meritocracia, a avaliação variável, hoje, ela começou a pegar alguns outros dados muito importantes. Além de você ter o fixo, que era o funcional, a troca disso, nós estamos pedindo o quê? Que seja, além de ser eficiente, que os cargos sejam eficazes. Então, que as pessoas sejam eficazes. Começa a mudar a forma de ver, o modelo mental de ver essas empresas. Então, as empresas hoje, elas começam a colocar dados muito importantes em suas medições. E aí a gente vem lá, né? Quais são os seus KPIs? Né? Quais são os seus dados, né, indicadores que você tem? Além de você ter os indicadores, você precisa ter uma outra coisa muito importante que o pessoal fala assim, tá bom, eu tenho meus indicadores, mas aí é um outro acrônimo, que é o seguinte, OKR, porque além dos KPIs, eu tenho agora um acrônimo que chama OKR, que nada mais é que qual objetivos e resultados claros e chaves do seu negócio. Senão eu não posso colocar uma remuneração variável. Quando eu coloco isso, eu falo assim, além dos meus KPIs, então acrônimos, né? Quais os meus dados que eu tenho que ter, né? Quais são os principais. Nas competências, nós usamos como core competence, quer dizer, as competências principais daquela empresa. Aí você tem, todas as empresas hoje, a remuneração variável é a grande sacada. Né? Então, estimulo isso, as pessoas a correrem atrás, a buscarem informação através da remuneração variável. Nós temos aí o PLR, né, que o governo instituiu. Ótimo, ou PPR. PPR é por resultado, qual for o resultado dá.
Eu sempre gosto do PLR, né? Lucros e resultados. Você faz um programa com esses dados. As áreas de gestão, nós temos que ter KPIs. Todo mundo entende gráfico. Fez gráfico, entende. E aí, qual é o seu OKR? Quais são os principais dados, principais resultados que eu preciso atingir? São esses que nós vamos mensurar para poder ter o resultado adequado ali. E eles são, não é anual, eles são trimestrais. Coloca isso. Hoje as informações, elas são muito mais rápidas. Então, até para você reportar, você tem que ter ferramentas para poder reportar isso com mais agilidade, né? Então, a gente fala da RH ágil e tal, os dados têm que ter. Se você não tem como valorizar a área de gestão. Porque é em cima dela que eu consigo falar como está indo a minha empresa, aonde eu estou buscando e o que eu estou, o objetivo dela. São as metas. Qual é o budget? Qual o que eu pretendo crescer em 2022? Tem muita empresa fechando seu ano fiscal em setembro agora. Empresas americanas, principalmente. Outras fecham em dezembro. Então, nossa área tem que ter esse budget, tem que ter, e começar a instituir isso aqui para falar em remuneração variável. Se você não tiver esses dados muito corretos, não vá ainda, fique na funcional. Funcional é pagar de acordo com o salário. E aí receber o que o sindicato manda para você pagar. Porque se você não tem um programa, você vai seguir o que a sua convenção lhe fala. Agora, se você tem um programa, você tem condições de alavancar essa empresa e a empresa ganhar muito mais salários, né, e outras coisas. Esse é o variável. O outro são formas de você assegurar esses high potential, essas pessoas com alta performance, através de outras atividades. Tem empresas que usam o stock option, que são nada mais do que são as ações, né, calculadas da empresa. Mas eu não tenho, a minha empresa não está na bolsa, Adilson. Não tem problema. Coloca phantom options, que são ações fantasmas que a gente determina para colocar. Então, hoje tem saídas muito interessantes para fazer isso. Para você pagar como remuneração e tiver isenções fiscais. Então, o PLR é uma dessas, né? Quer dizer, pode colocar variável, pode ser diferente por cargos, sim, não tem problema, desde que você tenha o quê? Um planejamento para isso. Tendo um planejamento, você tem. E aproveitando isso, né, outra informação que entrou agora, que outro acrônimo, né, que a gente trabalha, né, como a gente gosta disso, né, é o ESG, né? Aí o Saravalli, que nos deu uma apresentação no nosso último meeting, né? Quem tiver interesse em entender, entre lá no YouTube, ele está explicando isso, né? Para o Brasil, a gente traduziu com ASG, que é Ambiental, Social e Governança. Esse item já está entrando na remuneração variável, como um dos fatores muito importantes ao meio ambiente. Aos meus amigos da Ericsson, Philips, ABB, há muitas empresas que eu trabalhei nesse mercado, eu lembro que a gente já fazia contenção de energia elétrica há muito tempo atrás. Só que não tinha todo esse controle de carbono com a natureza. Qual é o grande risco disso? É você anunciar algo e não fazer. Aí tem uma palavra em inglês que chama greenwashing, que mostra o seguinte: você está fazendo algo, falando algo que você não está fazendo. Você tem que provar isso através de uma metodologia. Então, não adianta falar assim, nós estamos convertendo a camada de carbono e tal, nós estamos replantando. Aonde, como e quanto? Discurso e prática têm que estar alinhados, né, Rogério? Discurso e prática têm que estar alinhados. Senão não tem credibilidade. Não tem credibilidade, Adilson. Então, não adianta você falar, e você vai cair nessa greenwashing, que é bem nisso. Você fala, você está fazendo uma coisa... E muitas empresas, não vou citar o nome, porque não é nosso interesse, vocês podem olhar, pesquisar, que é muito importante, empresas de renome, grandes multinacionais, que fizeram isso, mas não comprovaram. Então, eu quero estar bem na fita, falando que eu já estou dentro do SG, que eu estou dentro do ASG, na verdade, né? Vamos falar do Brasil, né? Que é o Ambiental, Social e Governança.
mas não é verdade. Então, não faça algo, aquilo que você não pode mensurar. Isso é uma das coisas mais claras e devidas da nossa humanidade. Então, nós temos que também estar atento a tudo que o mundo está fazendo, para que a gente possa contribuir com isso. Então, a modernidade hoje, pós-pandemia, ela está entrando num variável. E muitos cargos novos estão surgindo, principalmente em games, digital, designer, né, que nós estamos vendo como fazemos a composição salarial dessas pessoas, que também estão trabalhando em home office, que é uma outra situação, uma outra necessidade que nós estamos tendo, ou da forma híbrida também, Dilson. Rogério, aproveitando, voltando na questão do PLR, como o PLR é estratégico para a empresa, principalmente nesses últimos anos de crise, se você tem ali uma remuneração, a empresa optou por uma decisão ficar com os seus cargos e salários numa média, mas ela alavanca a estratégia, motiva os colaboradores com o PLR, e aí, se o ano está bom, eu consigo fazer uma boa distribuição de resultado e as pessoas se motivam, se engajam em buscar aquele resultado para a empresa, porque quem faz o resultado são as pessoas, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E do outro lado, como isso, né, traz essa inteligência para dentro da empresa, quer seja você discutir isso internamente e depois você procurar um sindicato, porque você fala da negociação com o sindicato para ajustar, mas mostrando também, aí nós estamos indo para um campo de negociações coletivas, mas mostrando para o sindicato que nós estamos trazendo um ganha-ganha. E você Sem fez uma dúvida. colocação importante. Se for para fazer PLR para não pagar, por que fazer? Se for para fazer o PLR pela convenção, é uma estratégia da empresa, mas tá, eu tenho na minha política o PLR, mas nós perdemos uma oportunidade, a essência de fazer o ganha-ganha e ter estratégias de retenção dos colaboradores. Como tem coisa atrativa quando você brinca, no bom sentido, com esse tipo de estratégia, certo? Sem dúvida, Dilson. E veja, né, você falou de atrair, né? Então, eu quero atrair, eu quero reter e quero formar. E atrair também, Então, você tem razão. né? Política de remuneração e benefícios, o portfólios atrativos que você tem dentro da sua organização para que você seja um alvo de um possível profissional querer levantar a mão, eu quero trabalhar nessa empresa. Olha quanta coisa ele tem. Exato. Então, você enriquece a empresa, a marca fica potente e você atrai profissionais com muita qualificação. Novamente, reforçando, nós somos atrás de profissionais e formar profissionais. Nós não temos profissionais qualificados agora. Então, perdemos muito profissional, perdemos muito tempo. As empresas retomaram suas atividades profissionais em várias áreas e nós não conseguimos repor com a mesma atividade, principalmente atividades novas também. Então, nós precisamos. Então, quando você falou em benefício, que é uma das coisas que da pandemia foi um barato isso, surgiu muita coisa, o benefício, a gente voltou a falar sobre o benefício flex. Pô, mas o benefício flex faça uma leitura da sua empresa, a gente acabou de implantar numa outra empresa, tem a legislação ainda, então, para você implantar, o que é importante para a sua empresa, né? Então, qual o turnover da sua empresa? Qual a idade média que nós temos na empresa? Se é uma empresa jovem, né? Por exemplo, as startups, uma empresa média, pequena, e você vai lá, eu vou fazer um plano de aposentadoria para isso. Mas é tudo jovem, cara, e não está pensando em plano de aposentadoria. Quem está pensando sou eu, você, outras pessoas. Não você, que é mais jovem. Não, outras pessoas. Então, que plano que eu vou colocar para ele? Não, nós vamos... Então, o benefício flex, todo mundo que é assistência médica, pô, é muito bom. Entre assistência médica, que às vezes um casal, o marido tem, a esposa tem, eu preciso optar por assistência médica? Não. Eu optaria por um outro benefício ao qual eu tenho. Até bolsa de estudo, curso de inglês, até pet nós estamos colocando hoje, que é necessário. Muitas pessoas vivem sozinhas e com animais ou conjunto com animais, eu preciso fazer um seguro para ele. É uma opção. Eu quero estudo, eu quero estacionamento, eu quero academia. Então, isso entra dentro de um benefício flex. Eu tenho um valor
para fazer isso? E qual o valor que eu vou disponibilizar para isso? Então, é muito importante hoje você sair das coisas muito rígidas. Claro que nós temos uma legislação, nós já caminhamos um pouco, muito pouco com a legislação, né? Desde o Temer para cá. Nós temos hoje muitas medidas provisórias, tome muito cuidado com as MPs, né? Que 60 dias podem virar ou não, mas olhe o benefício flex como uma opção. Agora, para você implantá-lo, não esqueça que você também tem que ter um software adequado para isso. Eu não vou falar, depois a gente indica alguns softwares que a gente pesquisou no mercado, né, fora da live, pessoalmente, não, através da quem o pessoal tiver interesse. Por quê? Porque você vai fazer uma pontuação para aquilo. E você pode separar para os níveis que você quer dentro da sua empresa, executivo, estratégico, operacional. Então, você pode fazer essa dinâmica que facilita muito isso e atende um grupo muito legal. Então, olha, eu quero terminar meu curso, quero fazer MBA, pós-graduação que seja. Além de você criar uma bolsa, que treinamento sempre cria uma bolsa e tal, coloca no benefício flex. E faz com que a pessoa faça uma opção. Dá versatilidade. Não é só ter versatilidade em cargos, né? Mas assim, que você pode ter. Mas é você ter isso, a versatilidade. Então, mais uma das questões de você, remuneração variável, utilizando competências ou não, utilizando outros dados que nós não utilizávamos antes, que hoje é muito importante para o meio ambiente, né, que a gente está participando, e o benefício flex veio com muita força mesmo, principalmente com as pessoas se remodelando. Além de você ter a convenção, que a convenção cobre uma série de coisas, às vezes não cobre tudo, né? E você falou uma coisa muito bacana. Eu queria tocar no assunto. O grupo perdeu aquele tizinho de negociação sindical e vai voltar nessa negociação sindical. Vamos precisar se preparar para se negociar. O sindicato não é nosso inimigo, pelo contrário. O sindicato nasceu, sindicato sério, com certeza, como tem empresas sérias também, para essa atividade, para essa dinâmica total. Então, quando você comentou, né, você fala assim, pô, das convenções e tal, você tem que participar das convenções. Ah, mas a convenção tá... Não, você tem direito de participar. Você tem direito de ser voto da empresa patronal. Isso, geralmente, era cargos e salários que eu fazia. Então, hoje se perdeu. Não, como está discutindo? Você tem que discutir isso, porque isso vai impactar no negócio da empresa. Pode até inviabilizar o seu produto. Isso que é importante, né? Inviabilizar o seu produto. Então, olha o poder dessa atividade, não vou falar nem mais área, né? Que tem dessas atividades, Gilson. Porque, Rogério, veja, só puxei a questão do... Pessoal, eu peço aí para os demais colegas da diretoria irem monitorando os tempos para a gente deixar ao final o nosso famoso bate-bola. Mas só para fechar a questão de negociações coletivas, negociações com o sindicato. De repente, você tem uma convenção coletiva lá, um valor que foi acordado entre o sindicato patronal, o sindicato dos empregados, as empresas que não tiverem negociações com o sindicato, um pagamento de R$300. Então, tudo bem, a empresa pode falar, opa, vou ficar quietinho aqui e vou pagar lá os R$300. Mas ele pode usar uma inteligência. Puxa, se eu conseguir fazer uma negociação pensando em produtividade, aumento de faturamento, eu, de repente, vou descobrir que ao final de 12 meses, aquele R$300 não é nada, eu posso pagar 400, 500, 600, 1.000, porque eu tive resultado. E olha como você fica bem na história com o sindicato. Você não foi para a negociação coletiva, criou a sua estratégia, e a sua estratégia traz um resultado para os colaboradores. Olha que coisa bacana como a gente pode fazer diferença com algumas estratégias, com algum tipo de, como o Rogério colocou, não entendendo o sindicato como teu inimigo, como, de repente, um parceiro que você pode construir algo extremamente inteligente. Muito bem. É um papo longo, né? Que a gente estender até a hora aqui, já passamos de 1 hora já. Olha só que nessa conversa, né? Estou vendo aqui a importância da gente estar se atualizando e buscar essas informações. Hoje, muitas empresas estão aí
A GRH ela vem participando também desses consórcios das 7 cidades. Né? Tivemos eu, a Elaine de Lela, né? O pessoal da Rede de Gestores também, Marcelo, e outras pessoas representando. Todas as universidades estavam lá presentes, todos os órgãos também, governamentais e tal, para a nossa região. Então, a nossa região, qual é hoje, o que ela se determina? Qual é o produto? Qual é o nível de empresas? Então, hoje nós temos que estar discutindo, então nós estamos presentes disso. Então, quando você fala qual é a média per capita da cidade, como era São Caetano, então, né, uma cidade muito interessante, você vê outras, pagamos royalties, ele recebe royalties lá no complexo, né, que nós temos lá em Mauá, né, um complexo químico tremendo, que está passando por fortes olhares ali, junto à população também. Então, nós temos que estar atento a tudo isso. Qual é o movimento que está sendo feito? Qual é o movimento do nosso negócio? E entramos, quando você fala esse movimento, nós, como gestores, temos que estar muito ligados, não só a informações dentro da empresa, como informações do mundo. Eu trabalho com empresas de agronegócio, não sabe quanto que isso, essa guerra está causando de prejuízo para os demais países de gás e outras coisas assim. Mas vejam, isso impacta aqui? Impacta. A gente não imaginava, qualquer coisa impacta, porque ainda não somos autossuficientes em alguns produtos como trigo. Muitas empresas que a gente tem características, né, que a gente vai perceber, o governo vem fechando esse elo. Com esse social, a gente deu uma fechada muito grande. Nós estamos, assim, informação com SPED fiscal também. Cada vez mais, você não vai fazer o seu informe de rendimento próximos anos, ele vai vir pronto, porque tem todas as informações ali importantes sendo feitas. O pessoal acredita, não, o pessoal que tem bar, lanchonete, restaurante, né? A gorjeta é salário, entra na folha de pagamento, entra na folha, paga imposto de renda. Então, você fala assim, a gorjeta que eu dou lá, que está lá naquele tiquezinho, ele é voltado e corre dentro. Antes não, hoje já corre dentro, né, da folha de pagamento. Da folha de pagamento. Então, você fala assim, quando a gente for comparar, né, a média de salário de uma pessoa que trabalha isso, se eu não tiver a média de gorjeta, eu estou por fora. Né? Você vê que como é a pesquisa disso, né? Porque, olha, qual é a média de gorjeta? Que vai compor o salário dele final, que é esse o salário ao qual, que é essa variável que existe nesse mercado. Então, cada mercado é específico. Por isso, quando você for fazer, a gente falou no início, a pesquisa salarial, né? Pessoal, você falou, você deu a dica correta. Né? Os cuidados que nós temos para ter uma assertividade no salário que a gente for propor dentro da empresa. Porque esse salário todo, vocês sabem o que vem de impostos em cima disso e o que ele está ligado também para outras atividades profissionais, que é o risco que nós corremos também. Qual é o risco da empresa? O gestor hoje, além de, nós falamos dos acrônimos e tal, ele tem que estar muito ligado com toda a parte administrativa da empresa. Né? E isso faz com que ele consiga tomar uma decisão. Cargos e salários é muito importante. Eu vou alterar o salário de uma pessoa. Quanto que você vai alterar? Mas, eu estou alterando. Às vezes você está alterando um salário e não está fazendo o arredondamento correto, que tem um aspecto também psíquico, né, psicológico no arredondamento de salário. A outra é o seguinte, você tem certeza que você vai fazer esse aumento? Por quê? Porque até então ela não caía no imposto de renda. E você dando esse aumento, ela vai ficar com menos salário do que ela levava para casa. Mas mas todo mundo tem que pagar imposto. Sim, mas eu vou levar menos, então não me dá um aumento. Não me dá um aumento, porque eu vou cair em outra tabela, na outra faixa a nível de IR, que eu não vou levar nada para casa. Olha a importância disso. E hoje, com a carteira digital, mais rápido ainda. Né? Todos temos carteiras digital. Um detalhe, só para a gente fechar isso aqui, a gente vai fechando. Muito cuidado com as abreviaturas de cargos. Mas quem faz é lá, vamos abreviar e tal. Quando a gente pega a abreviação, a gente faz uma reavaliação de abreviações, de nomenclaturas de cargo, tirando preposições, né? A gente não usa preposição em cargos e salários, verbo no infinitivo.
E muito cuidado na abreviação, porque vai sair na carteira, vai sair no lerite, né? Então, a gente pega, às vezes, assim, desculpa, pessoal, as expressões. Abreviar analista como anal não é legal. Não é legal. Anal de ponto RH. Que maledeto faz isso? E você vê isso com muita constância. Vamos abreviar. Não leu. Não percebe o que aquilo vai impactar quando o cara mostrar isso. Não é tão simples assim. Não, mas abreviou. Essa é uma abreviação. Lê o que você abreviou. Né? Não vai pegar bem. Então, são detalhes, né? E parafraseando Paulo Coelho, né? O diabo mora no detalhe, viu, Adilson? Muito bem, Rogério, Adilson. e para ir realmente nesse fechamento, falando de detalhes, eu me lembrei de um outro ponto importante. Veja se concorda comigo. Tomar cuidado quando você está trocando informação. Qual é a database da sua empresa? Você pode estar comparando hoje a sua empresa com a minha empresa. Eu vou te dar um salário 1.000 e você vai falar que o seu salário também é 1.000, só que você só vai reajustar o seu salário na database, que é lá em novembro, e eu, em junho, já estou alterando. Então, isso são coisas que a gente checa numa pesquisa de cargos e salários para equacionar ou zerar essas diferenças de inflação, pensando num período de 12 meses. Eu acho que isso é mais um cuidado nas pesquisas do dia a dia e nas pesquisas técnicas que nós vamos realizar, que fazem parte de um trabalho extremamente profissional. Certo, Rogério? Com certeza, Adilson. Você vê a simplicidade e a complexidade da atividade, né? Quando nós falamos tudo isso, né? Então, eu acabo inflacionando ou não, né? Porque não me atentei a alguns detalhes muito importantes. Não, as pessoas devem continuar pesquisando, devem continuar procurando, mas esses cuidados, essas dicas são muito importantes. Utilizar ferramentas adequadas, né, na gestão, falar uma coisa que geralmente é de desenvolvimento ou treinamento, né? Avaliação de desenvolvimento, né? Avaliação de performance, elas são muito importantes serem implementadas. São ferramentas assim. Utilize a ferramenta, implemente para não tirar. Por isso que tem que ser muito bem pensada. Quando você vai fazer ou vai implantar uma ferramenta, porque você mata a ferramenta. Como nós matamos a reengenharia lá atrás. Porque a reengenharia traz muita coisa legal. É que nós matamos não só a palavra, como o nosso empresariado achou que era só para dispensa de funcionários, de colaboradores. E não era. Pelo contrário, muito mais Ela coisa. não foi Então, aplicada esses dados corretamente, né, todos, Rogério, no nosso país. Mas aí é uma outra pauta, né? Ela não foi aplicada corretamente no nosso país, né? não Quando foi. veio a tendência da reengenharia. Muito bem. Podemos abrir alguns microfones aqui, né, Adilson, para a gente, se alguém tem Claro. alguma dúvida, para a gente já encerrando o nosso bate-papo, abrindo que nós vamos, quem quiser se inscrevendo e associado ao GRH, que é gratuitamente ainda, tá, pode lá se associar com a Sueli, com todo o pessoal, com a Delma, com a Aura, com o pessoal todo, e a gente vai prestar consultoria no mínimo 1 hora para essas pessoas que tiverem dúvidas do seu negócio, do seu dia a dia, para a gente estar se dispondo a isso, entrando em detalhes mais técnicos, senão vai ficar um fuzuê aqui do que a gente explicar tecnicamente algumas coisas que são importantes. Como eu formar uma tabela salarial, e aí vai. E trilha, né? Eu achei legal a pergunta, né? A trilha de desenvolvimento, a trilha de qual é o plano de carreira? A gente não usa mais carreira, é plano de desenvolvimento. Então, se alguém tiver alguma pergunta agora que a gente possa, eu e o Adilson aqui, responder nesse frio de noite aqui, fiquem à vontade. Nós, nos profissionais de RH, temos muita bagagem para implantação e desenvolvimento. Pena que muitas empresas não têm o real interesse de colocar em prática. Que legal isso, é verdade. Olha, Quem está sensacional, né? perguntando é a Patrícia. Ô, Patrícia, você tem Bem colocado. bem colocado. Você falou muito bem sobre isso. E aí vem uma questão seguinte, né? Não só na consultoria, como você está dentro de uma empresa. Por isso que, assim, missão, visão e valores da empresa. E que estágio está essa empresa? Essa leitura você deve fazer, porque senão você vai se frustrar tremendamente.
É a mesma coisa quando prestamos consultoria, o que você deseja, o que você vai implantar. Eu não quero implantar algo que eu não tenha. Eu tenho que implantar algo que eu vou desenvolver, começo, meio e fim. Então, essa seriedade da empresa. É a mesma coisa quando você, aproveitando, você vai implementar pesquisa de salarial e você não vai dar devolutivo para aqueles que participaram da pesquisa. Então, é contraético, né? Falta de ética, não é contra, falta de ética. Eu vou implantar uma avaliação de clima, só que eu não vou dar devolutivo e nem plano de ação, então não implante. É uma realidade muito interessante que você está falando. Por isso que a gente tem que saber fazer a leitura das empresas. A gente não pode dar o passo maior. Né? E agora, se você tem essa bagagem toda, perceba em que empresa que você está. Porque com essa bagagem que nós carregamos, você carrega, você é empregável. Empregável. Esse é o que é gostoso. Então, você não tem amarras com nenhum ou outro lugar. Por isso que nós temos contrato de trabalho. Então, qual é aquela que atrai aquelas empresas que querem fazer isso? Muitas startups estão nascendo de uma forma muito legal, com cabeça bem bacana. Muitas empresas tradicionais estão mudando também seu conceito, sejam familiares ou não. Então, essa transição para filhos está sendo um negócio muito importante que a gente vem fazendo também. A Áurea tem muita experiência nisso também, e outras pessoas do grupo. Quer dizer, como que é essa passagem? Como é a formação? A Patrícia levantou a mão. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Não sei não sei se acredito que vocês tenham visto, agora me surgiu uma dúvida que eu, como profissional de RH, fiquei bem curiosa, como que a gente vai lidar com isso? Tem um projeto, não sei se é um projeto de lei, não sei, eu vi recentemente na mídia, citando que os salários, que está em votação, em aprovação, que os salários na divulgação de vagas, eles têm que ser identificados, eles têm que estar abertos, não pode estar salário a combinar quando a gente divulga uma oportunidade. Como que fica isso para a questão de cargos e salários? Desculpa, não sei se tem a ver com o tema em questão, é que me surgiu essa dúvida. Como que fica isso na questão de cargos e salários? Então, eu tenho lá um determinado cargo dentro da minha empresa, que ele tem X salário, só que aí o salário é confidencial. Se eu divulgar aquela vaga, se eu vou contratar com o mesmo cargo, com o mesmo salário daquela determinada função. Como que fica isso? Quer dizer, eu estou abrindo o salário do meu colaborador do interno. Não sei se eu fui clara, eu tô divulgando um salário que seria uma coisa interna da minha empresa. Não sei se eu fui bem clara, não sei se vocês conseguiram entender. Ou se viram essa divulgação, esse projeto que está em avaliação aí para aprovação. O que você está colocando, Patrícia, vamos lá, vamos dar uma repassada. Eu tenho a minha política de cargos e salários, eu tenho a minha faixa salarial, tenho lá um quadrante para um cargo, operador de produção, steps, nível 1, 2, 3 e 4, e você está divulgando uma vaga, e você Sim. não necessariamente queria divulgar que o salário de efetivação é 1.200 ou qualquer outro número. É isso que você está colocando na discussão? Exatamente. Mas existe um projeto, eu não sei se é a nível nacional ou está falando na mídia essa semana. Eu não sei se é a nível nacional ou só estadual, de todas as vagas serem divulgadas, não ter mais divulgação de vaga com salário a combinar. Então, assim, como que fica isso para as empresas que têm lá a sua política de cargos, que vai ter que abrir o salário? Eu vou contratar uma analista de RH1 com salário, ou júnior, o que seja, com um salário de R$4.000. Então, a minha analista de RH1 aqui também vai ser divulgado o salário dela, entendeu? Como é que fica isso? Você está trazendo até uma discussão que, de repente, Rogério, está envolvendo o LGPD. Como fica essa abertura de informação Sim. da empresa no mercado?
Eu acho que é uma discussão interessante, né? Patrícia, tem empresas, né, governamentais, os salários são todos abertos, né? Então, porque são governamentais, então concorrência. Se você quiser saber o Isso. salário de qualquer pessoa que trabalha no metrô, você entra no site lá e procura, ele tem salário e tem o nome de todas as pessoas. Como a Dils comentou agora, isso não sei como vai ficar agora, mas existe uma lei sobre isso também. Tem leis que são interessantes, né? Eu vou só fazer eu não tenho uma resposta adequada a você, porque hoje, se você faz uma proposta que você quer colocar o salário, tem muitas vagas com salário aberto. Então, é um negócio, você não precisa colocar a atividade ao qual você está colocando, mas você está colocando um salário que está aberto para concorrência. Então, hoje é. Nós também carregamos um mito muito forte, que só salário, quem sabe, é o RH. É uma mentira do caramba, né? Desculpa, gente. Só RH, só RH, não fala para ninguém. Eu, às vezes, para saber salário, eu tenho uma padaria aqui, eu não vou falar, eu sei salário de empresa, assim, que os caras discutem assim abertamente, mas nós não podemos, temos que preservar isso. Então, depende também da política que eu tenho. É uma política mais aberta. Quando eu mostro um plano de desenvolvimento para as empresas, eu não preciso abrir o meu salário, mas eu posso abrir o plano de desenvolvimento. Mas é uma questão, como a Dilson falou, a gente pode estar discutindo isso. O que me fez lembrar, Patrícia, é uma coisa interessante. Rogério, ela acabou de ganhar da GRH a primeira hora de consultoria. Nós nos comprometemos a estudar o tema e voltarmos a falar com você a respeito. Excelente, excelente. Eu queria comentar, Dilson, é o tal de falar de experiência de 6 meses. Só pode ter 6 meses de experiência. Isso quando você anuncia. Internamente, isso não se faz, não se pratica. E aí tem uma discussão tremenda, quando você coloca isso com os auditores da ISO. Não, mas não. Como você pode ser um diretor, presidente, um gerente com 6 meses de experiência de atividade? Eu não vou falar qual foi o governo que colocou isso, não é um interesse, mas que internamente você não usa isso. É simplesmente para anunciar, né? Um anúncio, não pode passar de 6 meses. Pois onde? Rogério, a gente vai aproveitando e pesquisando aqui, porque está fácil, né? Alexandre Frota, hoje deputado, é que apresentou o projeto de lei 1152/2022, que, na Câmara, na última sexta-feira, 6 de maio, que obriga na oferta de vagas a terem faixa salarial e requisitos necessários. Aí, mais uma vez, o papel nosso de RHs, e através dos nossos sindicatos, das nossas associações e a própria GRH, se posicionar e orientar esses deputados quais são os prós e contras em relação a aprovar uma lei dessa. Porque, às vezes, quantas vezes a gente reclama e fala assim, quem escreveu essa bendita lei? Aí a gente tinha que fazer a gente tinha que fazer a seguinte pergunta: será que a gente, quando viu o assunto rodando, a gente provocou para que ele fosse discutido mais profundamente por quem? Por nós que somos profissionais especializados nesse tema. Então, aí é só também mais um comentário, como que a GRH vem atuando, quando o Rogério comenta do consórcio intermunicipal, quando surgiu a questão dos afastamentos das gestantes, nós nos posicionamos, nós levamos esse tema até Brasília, certo, Rogério? Com certeza. Como levamos a questão da gravidez, né, da gestante, né, Dilson? Isso. Nós estamos ainda com isso discutindo também pela gestante. Tem aqui a Letícia. A Letícia quer fazer uma pergunta. Pois não, Letícia. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu queria fazer até uma provocação, né? Ouvindo vocês dois, né? Muito bacana. Me agregou bastante. Em que momento que vocês acham que o RH ele perdeu a mão nesse processo de remuneração? Porque tudo que vocês estão falando são coisas tão básicas, né, para isso, e que em algum momento talvez a gente não deu tanta importância. Eu sempre falo que não adianta a empresa querer ser muito moderna se o básico dela não está bem fundamentado.
Em que momento, né? Porque eu vejo que hoje, se a gente não se policiar e não voltar para a nossa essência, a gente entra naquele piloto automático de seguir o modismo, né? Ah, eu quero ser isso, e é ping-pong, é não sei o quê, é playground que eu coloco na fábrica, eu acabo deixando de lado o que é realmente importante. Interessante a pergunta dela, hein? Colocar a idade aí dentro desse curso é uma coisa que foi se perdendo com o tempo, né? A Letícia falou muito bem. E são tão importantes, né, Letícia, que a gente tem que resgatar e praticá-las, senão não vai dar certo. Não dá certo. A conta não dá. Mas, Adilson, eu realmente é uma pergunta que eu preciso parar, viu, Letícia, e reavaliar isso mesmo. Eu não sei você, Adilson, se você... Porque a gente foi perdendo tantas atividades, né? Em décadas, né? E hoje ainda vem se perdendo atividades também, cargos, né? Ou renovando cargos, como nós estamos falando, por decisões. Eu falei da ferramentaria, né? Que hoje a gente não tem ferramenteiro. Entrou eletrolizão, entrou tudo, mas os nossos moldes estão sendo, a gente manda para fora para ser feito. E os pequenos, mas muito pequenos, que fazem aqui nos desmontes, nós precisamos dele novamente. Então, nós vamos recriar alguns cargos, ou recriar algumas atividades também. Mas é uma excelente pergunta. Eu não sei se você, dentro do tempo, você se recorda disso, Arilson. Eu só queria fazer uma troca aqui com a Letícia. Letícia, você atua em empresas aqui na região do Grande ABC, ou fora do estado? Não, eu estou aqui no Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba. Aqui em Caçapava. Não, bacana. Por que essa provocação? Eu vou falar um pouco aqui do Grande ABC, e eu acho que você pode trocar conosco falando um pouco aí da sua região, mas o que a gente percebeu? Ao longo dessas décadas, as crises que nossas empresas passaram, aqui o Grande ABC sofreu muito e vem sofrendo, mais recentemente a saída da Ford, a parte de salários, olha que antagônico, por mais estratégico que seja a questão da remuneração, as empresas deixaram isso em segunda mão, né? Começaram a pensar na sobrevivência da organização, começaram a desligar os colaboradores, reposicionar a sua política de cargos e salários, trazer colaboradores às vezes não tão qualificados e apostando numa estratégia de desenvolvimento interno, e aí ganhar um fôlego para trazer uma remuneração menor e depois ir equacionando, e parece que isso ainda está fazendo parte aqui do nosso mercado, né? Um turnover forçado, uma posição nova em relação a essas remunerações ao longo do período, principalmente aqui no nosso ABC. O Rogério falou um pouco do trabalho do consórcio intermunicipal, e a gente sabe que a nossa média salarial aqui caiu ao longo desses anos, porque foi uma questão aí de sobrevivência, mudança de estratégia das organizações, talvez até mudanças estratégicas. Eu vou começar a contratar gente com um salário menor para ter aí um custo menor e depois ter uma margem para colocar o produto de uma forma mais eficiente no mercado. Eu vejo dessa forma. Talvez você possa contar um pouquinho se você também percebeu isso ao longo desses anos aí na sua região. Eu acho que essa troca é extremamente positiva. Sim, eu percebo sim esse movimento aqui. Eu também tenho, às vezes eu fico pensando que talvez também a empresa ficou muito aquela coisa de talentos, né? E só cuidar desses talentos. Então você tem aí algumas pessoas que estão totalmente dispareadas do próprio programa de cargos e salário, não, porque são talentos, a gente não pode perder aquela questão de gerações, né? E eu acho que talvez a gente se perdeu nisso, porque hoje a gente vê que, para mim, né, eu gosto muito de inovação, acho que o RH tem que ser inovador, mas para mim a geração X, Y, Z é só mais uma geração e que sempre tem que ser melhor do que a nossa, porque a gente já deixou alguma coisa pronto e aquilo é uma evolução, né?
Sem dúvida. Então, eu acho Verdade. que às vezes tem também essa coisa, sabe, da gente deixou do algo do RH clássico e um RH mais assim que só busca inovação. Eu acho que a gente perdeu esse equilíbrio, sabe? De tudo é importante. A minha percepção é essa, que a gente começou a dar valor para alguns subsistemas de RH e outros foram deixando de lado. Rogério, e ela colocou uma coisa que a gente pode trazer também para os nossos cursos, tal, que é a questão da política de cargos e salários, você ter ali uma definição de carreira, analista júnior, pleno, sênior, quais são as faixas que nós podemos utilizar numa carreira, numa mudança horizontal para não impactar no negócio ou numa mudança vertical, numa promoção, e como que também nós temos que tratar os nossos profissionais que são meninas dos olhos, potenciais, e como que eu tenho que ter outras estratégias de remuneração para o indivíduo. Então, nós estamos falando de política de cargos e salários, mas também de reconhecimento e estratégia para o indivíduo. E aí, de novo, encaixando estratégias com benefícios, políticas de remuneração variável, outras formas de atração e retenção para equilibrar essas duas situações dentro da organização. Sim, é isso. Muito obrigada. Okay, obrigado você, Nós que Letícia, pela agradecemos, contribuição. Letícia. Opa, é interessante isso, e esse debate é muito gostoso. Nós iniciamos, ou reiniciamos novamente aqui, de várias formas, né? E abrimos depois para trocar essas ideias também, ou individualmente. Nós vamos trazer outros temas que nós estamos debatendo, como nós falamos, mas aí, quais as profissões, onde nós estamos fazendo junto aos órgãos públicos, para trazer isso à tona com educação mais perto das universidades, mais perto das questões técnicas também, como a Dilson comentou, e a gente está aí com a cadeira lá nessas atividades também. Bom, olha, eu acredito aqui que a gente percorreu bastante coisa, não terminamos todas elas, né? Mas eu acho que foi um bate-papo gostoso com vocês. Eu queria agradecer essa oportunidade, depois deixar a palavra para a Dilson também, e fazer um convite para vocês também. Olha, próximo mês, 21/6, save the date, 19h30, nós vamos ter o CEO José Teixeira, da SMC. Falando um case fantástico da empresa dele, da experiência que esse rapaz tem. E eu e a Elaine de Lela, por coincidência, batemos um papo longo para ele, e aí teve tantas coincidências que a gente conversou com ele ter trabalhado na BB, eu também, em épocas diferentes, ele teve vontade de entrar na Philips, quando eu estava estagiando na Philips, foi um bate-papo que ele vai trazer essa experiência. Essa empresa está aqui em São Bernardo, né? Ele tem um conhecimento e uma vivência de vários países, é um profissional com uma formação fantástica. Só um detalhe, quando ele estava na BB, ele foi a empresa que ganhou a concorrência e montou toda a parte robótica na Ford de Camaçari, que hoje, infelizmente, não está mais lá. Então, é uma experiência tremenda que vai trazer para nós. Então, novamente, incentivando com cases fantásticos e pessoas que fazem da nossa região esse poder fantástico. Eu queria agradecer e me despedir, deixar para Deus fazer a dispensa e despedir também e agradecer essa oportunidade que a GRH nos forneceu, e vocês aí, empreendedores do saber, até essa hora aqui com a gente, de coração, muito obrigado. Adilson. Pessoal, também aqui gostaria de deixar o meu agradecimento por estarem nos prestigiando hoje, nessa troca de informações, numa expectativa que a gente possa realmente ter agregado, contribuído com os colegas. Ficamos à disposição para trocas de informações aqui fora desse webinar. Deixei marcado, não vamos esquecer, Rogério, Patrícia tem direito a 1 hora de consultoria para a gente se aprofundar naquele tema. Com certeza. E, finalmente, passar a palavra, porque você falou de save the date,
Mês de junho é mês de celebração do RH e tem um evento importante acontecendo para os Boa, RHs. Dilson, que lembrança linda, gostosa, cara. Verdade. Muito bem. A Sueli estava eufórica ali, contando nos dedos a hora que ela poderia falar de hilários. Manda, Sueli. Não, só ia falar que a gente tem um evento no dia 3 de junho no Hilários. No nosso dia, né, do profissional de RH. Então, pessoal que está aí se interessando, procura a GRH, a gente tem que gostaria de participar com a gente também, né, nesse evento aí, muito legal. O Bruno é caro, tirando o maior sarro da gente, né, um comediante está junto lá com o Faustão também, fazendo muitas atividades também, está na nossa região. E olha, o Bruno já é uma das pessoas que vai estar no nosso meeting em setembro. Só para vocês terem ideia. Ele falou assim, eu vou de qualquer jeito no meeting de vocês lá em setembro. Então, para vocês terem ideia. Então, agora, dia 3, dia do profissional de recursos humanos, né, esse presente para nós aí, quem tem interesse, aí no Hilários. Hilários de Santo André. De Santo André. Mais algum recado, Adilson? Não, eu acho que por aqui, acho que nós podemos encerrar. 21h09, uma noite aí que a gente pôde fazer esse bate-bola, e eu só tenho que agradecer a todos pela confiança no trabalho da GRH, e, mais uma vez, nós só somos fortes porque nós somos unidos, e estar aqui com todos vocês mostra como nós estamos unidos e alinhados a mesmos objetivos, fazermos a diferença em nossas organizações com muito profissionalismo. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Da GRH, uma boa noite. Bom trabalho, uma noite de sono agradável para você repor aí alguns hormônios importantes durante o sono. Dopamina, serotonina, então para você colocar. Nós pedimos a vocês que participem ou façam a propaganda da nossa campanha da alimentação. Ela é muito importante, muito séria e vai ajudar. Não vai sanar, a gente sabe que não, porque nós temos outros trabalhos para serem feitos também, com moradores de rua, atividades sociais muito fortes. Nós podemos doar nosso tempo ou com psicólogo, ou com administradores, ou da forma que for. Mas nós temos que fazer alguma ação. Nós não podemos achar que uma pessoa que tem fome, tem frio, isso seja uma coisa normal. Jamais. Temos que se incomodar e a sociedade está incomodada para a gente mudar esse cenário. Então, conto com vocês. Meu muito obrigado. Uma grande noite. Boa noite a todos.